Fala investidor e investidora, hoje eu vou comentar sobre a Lojas Americanas. Muito bem, galera, vamos falar sobre a queridíssima Lame 4, né? Uma das mais tradicionais aí, redes de varejo, como até a própria descrição aqui diz, mais de 1.127 lojas em todo o país, 4 centros de distribuição. Então realmente é uma empresa muito grande, tem uma capilaridade enorme. Ainda continuo com as desculpas da minha voz super rouca. Vamos lá, vamos falar dela. Eu não sabia, mas a governança dela não é muito bacana, né? Coisas legais desse site aqui, já dá bate pronto. Nível 1 de governança, tem como principal sócio majoritário a SV Lame Administração de Recursos e Participações, 54% das ordinárias, certo? Se você operar 4, fique tranquilo, porque não possui. Você é a sardinha dominante aí, com 54% de free float para as PNs. Maravilha, é ótimo, por isso está verdinho lá. Muito bem, quando a gente vai aqui para a análise fundamentalista, alguns dados, vou chamar a atenção de vocês para o primeiro dado em amarelo, que é bacana, não é ruim. Sua dívida em relação à capacidade produtiva, 2,1, legal, até 2,5 é aceitável. Nós temos um patrimônio líquido crescente, assustador, certo? Uma receita nem tão crescente assim, já próxima de estabilidade, quanto rojões aqui são disparados, próximo de casa. E agora eu vou passar para vocês também alguns dados lá da Fundamentos. Mas interessante é o seguinte, é uma empresa que controla muito bem a sua dívida líquida, certo? Então, 2 pontos bacanas aqui seria sua capacidade produtiva em relação à sua dívida líquida e o seu próprio controle da sua dívida líquida. Muito bem. Quando vamos para a Fundamentos, nós vamos enxergar aqui um PL longínquo, assustador, um ROI e um ROIC já bem distantes um do outro, dobro um do outro. Então é uma empresa que a gente aguarda um pullback. Quando eu colocar aqui no gráfico, vocês vão ver que realmente esse pullback chega. É poderosa? É poderosa. É do setor de varejos, aqui, comércio? É. O que é ótimo para nós, certo? É ótimo para nós porque é uma ação que, apesar de ter um pouco mais de sensibilidade a possíveis crises, é a primeira a responder quando o negócio começa a andar bem, certo? Então, se o mercado vai dar uma estressada aqui nesse meio de ano e tal, pode ser que após esse estresse seja a primeira a apontar para cima rapidamente. Quando a gente coloca no gráfico, quero falar para vocês uma coisa primeiro. Vamos começar com este pullback. Vamos começar com esse cara aqui, certo? Eu acho que é a história mais bacana para a gente comentar. Estou falando aqui de um pullback de aproximadamente R$ 7,60. Quando a gente pluga ele e traça e vem para o futuro, a gente percebe que ele voltou aqui e se voltar de novo, nós estamos falando em R$ 13,73. Então, como é bom estudar o passado, que crise de 2008, nós tivemos o mesmo pullback aqui, segurou, se ele voltar, R$ 13,73. Então a gente ainda fica nessa mesmice aqui, ó. Tá? O que me faz acoplar ou plotar, melhor dizendo, uma LTA, certo? Uma LTA a partir deste ponto aqui, passando por esses aqui. Então vejam essa LTA, onde toca 1, 2, 3, 4. Então ela está no meu gráfico e eu vou adicionar um alerta a ela. Então esse é o primeiro ponto. Estamos lá no gráfico mensal, longe. Aos críticos aí dos gráficos muito longínquos, calma, já vou descer, certo? Então, primeiro ponto seria este do 13,73. Então vou colocar ali 13,73, certinho, pum. Vamos ver como é que tá a visibilidade, tá legal. E aí eu abaixo para, outra coisa aqui, média de 72 no gráfico mensal. Interessante ter ela, por quê? Porque no gráfico mensal, que nós temos aqui? Nós temos a possibilidade de um server O, certo?
server O, que pode ser tanto esse aqui, certo? Que a gente está aguardando aqui ser implodido, que por enquanto não rolou, ficou lateral, acontece. Tanto esse como um server um pouquinho maior, que é esse aqui. E aí aqui a gente está aguardando também o rompimento de fato desse cara, para a gente pegar esse igual a esse, certo? Então, se você acredita num pullback, eu tenho a região favorita como 16 e 16. R$16,16 seria o pullback caprichado aqui, não tocando na LTA, não tocando nesse ponto simétrico e vindo para o alvo. O alvo a gente nem precisa mostrar tanto, mas se a gente veio até aqui, desceu, bateu certinho ali, acredito que o alvo tenha que ser esse cara. Estamos falando de R$23, basicamente, acompanhando um fluxo que já se estende aí, digamos assim, por alguns anos, né? 2016, 2017, 2018, e se vier em 2019 a gente vai romper um pouco aqui esse topo, indo lá para os R$23. Então 16 e 16, 16 e 33, 2 pontos do mestre, certo? Dos dividendos. Muito bem, quando a gente vai para o semanal, a gente tira a média de 72 e põe a média de 200. E lá se ganha o mesmo setup, só com médias diferentes. Então no semanal, 16 e 16, 16 e 33 vai de encontro com a média de 200. Certo? Então novamente, se está acreditando que o mercado vai estressar, mas vai ser um estresse tranquilo, um estresse passageiro, com a reforma sendo aprovada, lá, eu tenho como região preferencial 16,33 a 16,16, certo? O meu stop está no fundo aqui, em 13, 12,50 por aí. Tá legal? E aí um alvo interessante se você acredita na consolidação. Se você tem fé que vai consolidar, eu já plotei aí para vocês os alvos do mestre dos dividendos. Então nós temos ali 20,97, 20,39, 19,70, 19,71 como sendo os principais alvos para uma possível subida, caso estejamos certo aqui, por exemplo, para uma lateralização de volta, certo? Então esse seria o panorama para esse papel. Interessante também, se você está um pouco mais negativo, é juntar os topos aqui e dizer que esse cara aqui é uma consolidação. E nós temos também, a grosso modo, uma LTB, certo? LTA de um lado, LTB de outro. A gente tem aqui um afunilamento dos preços, certo? Um afunilamento dos preços. Então, bem objetivo, perdão, barulho, bem objetivamente falando, eu tenho uma região de negociação e duas, certo? Aqui mais agressivo, aqui menos, tá? Ah, mas e se o negócio romper esse fundo aqui? Não tem problema nenhum, ir para os R$10, um crash do mercado, por exemplo. Ah, fica o hack do vídeo anterior para vocês de analisar os serverós da vida e tentar definir pontos a partir desses fundos. Eu sempre defino para vocês, só não vou definir aqui hoje, por quê? Porque está muito longe do preço. Eu farei uma atualização, é bom para mim aqui no YouTube, que crio mais conteúdos, e bom para vocês também, que tem sempre a oportunidade de se atualizarem com novos conteúdos, não ficar vendo o mesmo vídeo. Então para esse vídeo aqui eu realmente vou levar em consideração esta LTA, esta LTB, certo? E os movimentos que se fizeram aqui dentro, dizendo que, olha, igual o vídeo do REC, esse para mim foi um pullback que chama atenção. E eu traçando ele a partir deste ponto aqui, 16,33, junto com outro ponto do mestre de dividendos, 16,16, formam para mim a possibilidade de ser AB igual a C. Eu sempre gosto de operar o C, não o A e nem o B. Então ali está o ponto interessante para mim. For rompendo ele, não tem problema nenhum romper. Eu tenho 15,26, 15,49 como os últimos pontos, certo? Depois somente 13,73. Então, um movimento mais ou menos assim, que eu espero que aconteça.
se vier a acontecer, a gente tem todos esses caras aqui como alvo, na minha opinião, a partir deste ponto aqui. Tá certo? Fico por aqui, um vídeo não tão comprido. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau. E aí, gostou dos conteúdos? Gosta de assistir vídeos sobre trading? Gosta também de saber um pouco sobre as análises fundamentalistas? Não deixe de curtir o canal e deixar o seu comentário, sua crítica construtiva ou o seu elogio, sempre muito importante para que nós do Clube dos Dividendos continuem a postar conteúdos para vocês diários. Se você está buscando educação, dê uma olhadinha na descrição dos vídeos. Todos os vídeos vão ter tanto links para treinamentos gratuitos como links para treinamentos pagos. Hoje nós temos 4 treinamentos pagos e 2 treinamentos gratuitos. Fiquem à vontade, clique nos links e participe.